Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma correção de simulado para certificação AI 900 da Microsoft Azure. Vamos juntos? Ó, essa é a nossa parte 16, tá? O nível em que eu vou responder essas perguntas aqui já são um pouquinho mais evoluídas. Eu não vou perder muito tempo, tá? Porque você vai já ter contato com os formulários de simulado, das explicações de feedback, já viu em sequência todas as outras partes de simulado. Então nós estamos aqui só revisando, tá? Fazendo aquela revisão espaçada e periódica das questões de simulado que a gente já viu e outros cenários novos. Perfeito? Então, não adianta cair aqui de paraquedas na parte 16 se você não tem ainda o fundamento que a gente vem construindo ao longo do tempo entre a parte 1 e a parte 15, tá? Inclusive, aqui eu não vou te colocar a pergunta certa. Aqui é para você acompanhar o formulário de simulado, fazer o formulário de simulado e ver qual é a explicação de feedback. Perfeito? Então aqui eu vou fazer uma análise com você, te dar a resposta, claro, mas não vou te dar o double check, como a gente vinha fazendo lá nas outras partes, com a opção marcada lá no nosso formulário como a correta e, além disso, a explicação e fontes de referência, tá bom? Porque isso você já tem no seu formulário e a partir daqui, da parte 16 até a parte 20, vão ser 25 questões. Então, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou colocar apenas os cenários de uso. Perfeito? Então, bora lá. Olha lá, primeira questão, tá? Quais são os princípios orientadores da Microsoft para uma IA responsável? Deixa eu pegar minha canetinha que a gente vai revisar. Quais são todos os princípios de IA responsável? Vamos começar aqui. Justiça, inclusão, transparência, responsabilidade e depois tem as palavrinhas compostas: confiança e segurança e privacidade e segurança, tá? Essa segurança aqui não é igual a essa daqui não. Pode parecer, mas não é. Em inglês tem uma diferença quando a segurança ela requer um princípio de safety, que é mais preventivo, né? Você vê o plano de ação, vê as coisas pelos bastidores, tá? Aqui é mais na identificação, na medição, em criar esse plano. Esse daqui, essa segurança aqui, ela tá mais voltada para o security, tá? E security tá na operação, na mitigação, perfeito? Então, de forma alguma, olha lá, de forma alguma você pode permitir a violação de privacidade, tá? E aqui volta-se a construção, todo o plano de ação, a identificação e medição para que se aumente sempre a confiabilidade. Perfeito? Então, vamos lá. Quais são os princípios orientadores que estão nessas opções? Justiça, confiabilidade e segurança, conhecimento não e inclusão. Tá bom? Próximo. Você
está testando um modelo de aprendizado de máquina. Como você deve dividir os dados para treinamento e avaliação? Divida aleatoriamente os dados em algumas linhas para treinamento e linhas restantes para a avaliação. Sim, esse subconjunto deve ser feito uma divisão aleatória. Você não pode pegar lá seu conjunto de dados, tá aqui, né? Uma tabela, por exemplo, com 4 campos e algumas várias linhas. E tipo assim, ó, você ir lá e pegar essas aqui, ó, essas 3 aqui, primeiras, para treinamento, e deixar, e vamos dizer aqui que cada uma aqui, ó, cada quadradinho desse tem sublinhas aqui, dizendo que cada quadrado desse aqui se refere a 100 linhas. Então, tem 1, 2, 3, 300 linhas. E aqui, 2 blocos, 200 linhas. Então, essas 300 primeiras vão para treinamento e as outras 200 vão para teste. Não posso fazer isso, pessoal, porque aqui eu posso estar enviesando o treinamento e quando chegar nas linhas de teste, ele não ter ali comparativos que foram aprendidos para para servirem de base para a previsão, tá? Por isso que tem que ser aleatórias, tá? Para que você não crie um viés aí. E você tenha uma amostra representativa de todos os seus dados, perfeito? Tem que ser em linhas, porque você não pode, por exemplo, aqui eu tenho 500 e aí 500 linhas e eu deixei aqui 200 para teste e 300 para treinamento. O que eu não posso fazer isso, por exemplo, aqui tem 60% para treinamento e 40% para teste. Eu não posso vir aqui nas colunas, que aqui é as colunas, e dividir aleatoriamente o meu conjunto de dados, 40% das minhas colunas para treinamento e 40% das colunas para teste. Porque o meu modelo, ele precisa ver todas as colunas que eu escolher que são relevantes para essa correlação, para esse aprendizado acontecer, tá? Então, se eu for, por exemplo, dar 60% de dadas colunas e lá no teste não existe aquelas colunas, e sim as outras 40%, as colunas do 40% do meu conjunto de dados, o meu treinamento nunca viu aquela parte do conjunto de dados da minha tabela. E não é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar para ele tudo que eu tenho de características de recurso, como elas estão correlacionadas ou como elas se envolvem com o rótulo, tá? E aí dá para ela dados que ela nunca viu, mas as colunas e o rótulo são os mesmos. Perfeito? Então, às vezes é um agrupamento, né? No clustering, o rótulo não é conhecido, mas todas as características são, tá? E aí, quando eu vou fazer uma avaliação nos dados de teste, todas as características são entregues, tá? Então, bora lá. Vamos ver aqui por que não pode ser essa daqui, ó. Use rótulos para treinamento e recursos para teste. Não. O rótulo
ele vai ser dado também para o treinamento, mas o recurso precisa vir junto, tá? Então é o seguinte, rótulos para regressão e classificação, ó, R de regressão e C de classificação, o rótulo, tanto na classificação como no regressão, tá? Rótulo e recurso são conhecidos, tá? São conhecidos. Já na clusterização, o rótulo não é conhecido, tá? Apenas o rótulo que não é conhecido, mas as características sim. Oh, letrinha. Ai, escrever com o mouse não dá, né? Use recursos para treinamento e rótulos para teste. Não, porque se você já tem o rótulo, se você já fez a marcação, se você fez a etiquetagem de uma característica como rótulo, ele é o seu alvo, ele precisa ir para o treinamento junto com o recurso. E lá na avaliação também vai ter recurso e rótulo. Só que, tecnicamente, o seu modelo não manipula a característica ali alvo, tá? Que é o seu rótulo, e ele só serve para fazer o cálculo na métrica de avaliação, porque ele cria uma outra coluna para você com os dados previstos, que seria o seu rótulo, mas aquele rótulo ali é o que ele previu. Aí ele pega o seu rótulo real e aplica a métrica de avaliação para ver o quão bem ele está performando, tá? Depois, divida aleatoriamente os dados em colunas. Ah lá, pessoal, não é em coluna. Você não dá para ele essa divisão. Você não divide seus dados em colunas para treinamento e colunas para teste. Não. Todas as características, todos os recursos, todas as colunas que você queira, que são relevantes para o seu modelo, precisam ser vistas pelo seu modelo, tá? Inclusive as colunas que são os recursos que interagem ou influenciam ou se correlacionam, se associam com a sua coluna alvo ou o seu rótulo, tá? E o seu rótulo propriamente dito precisa estar junto nesse subconjunto de treinamento e também juntos no subconjunto de teste. A única diferença é que as linhas que vão para treinamento não podem ser as mesmas que vão para o conjunto de avaliação, que é a mesma coisa de teste, tá, pessoal? Então, resposta aqui é: divida aleatoriamente esses dados em algumas linhas para treinamento e as restantes para avaliação ou teste. Você tem um conjunto de dados. Você precisa construir um modelo de classificação do Azure Machine Learning que identificará produtos defeituosos. O que você deve fazer primeiro? Primeiro de tudo, pessoal, primeiro de tudo, antes de criar um modelo de classificação, antes de criar um modelo, sei lá, de cluster, mas essa aqui a gente já poderia até, porque ela tá aqui só para te confundir, né? Poderia até descartar ela, porque o modelo é de classificação. E antes de dividir os dados em conjunto de treinamento e teste, a primeira coisa que eu vou fazer é carregar o conjunto de dados. Não existe construção de modelo de machine learning sem dados, tá bom? Você decidiu usar o serviço Visão Computacional para analisar um conjunto de dados, de imagens, que contém localizações para identificar edifícios conhecidos. Então vamos lá.
As imagens têm localizações e eu preciso analisar essas localizações para identificar edifícios conhecidos. O que você deveria fazer? Se eu vou usar a visão computacional, nesse cenário eu vou usar um modelo já pré-construído, certo? Então, eu tenho ali para lugares conhecidos já um domínio, já um pacote já muito bem consolidado. Que pacote é esse? Vou lá nas categorias, tá? Então eu vou lá, recupero as categorias da imagem, especificando, não vou fazer as categorias, ó, especificando o domínio dos pontos de referência. Por quê? Domínio se entende aqui como o pacote, um pacote com milhares e milhares e milhares e milhares de edifícios, de localizações conhecidas, de edifícios conhecidos ao redor do mundo inteiro. Eu vou recuperar as categorias da imagem, especificando o domínio dos pontos de referência, tá? Porque aqui eu estou lidando com um caso de uso para localização, então é os pontos de referência, tá? Não poderia ser recupere as categorias da imagem, especificando o domínio das celebridades, porque esse daqui faz o reconhecimento, a identificação de pessoas conhecidas, de celebridades. Então, eu vou lá na visão computacional, que tem já um modelo pré-construído para identificar a celebridade, tá? Se é uma celebridade que não contém no conjunto pré-construído, porque a gente tem celebridade aí aparecendo toda hora, eu não posso usar a visão computacional, tá? Eu vou usar qual? Qual que eu vou usar? Se eu quero identificar uma celebridade nova e contemporânea, muito específica do seu país ou do seu lugar, né? Porque a gente tem uma noção de celebridade diferente em cada cultura, eu vou ter que ir para a visão customizada, tá? Aqui a gente está falando de pessoas aí que são celebridades aí ao redor do mundo, tá? Que são muito comuns de estarem aí no cenário global. Então, eu vou recuperar as categorias da imagem, se eu quisesse fazer de celebridade, especificando ali o pacote das celebridades, o domínio das celebridades, tá? Recupere os objetos da imagem, não é, tá? Não é esse porque eu não estou querendo ali fazer detecção de objetos, tá? Então vai ser pontos de referência. Próximo, e aí mais explicações mais detalhadas lá no nosso formulário do simulado, tá bom? Lá tem explicando assim certinho o que significa esse recupere as categorias, perfeito? Aqui é só para te dar esse insight do cenário de caso de uso. Selecione o caso de uso correto dos cenários fornecidos para classificação. Qual desses aqui é um cenário para classificação? Vamos lá. Para regressão e classificação, eu preciso ter aqui um caso de uso em que eu queira prever. Prever, tá? Só que na regressão, eu vou prever. Aqui é a regressão, tá? Eu vou prever quantidade ou valor numérico
valor numérico e a classificação vou prever se. Então, em algum ponto dessa frase, em algum lugar dessa frase, vai ter lá prever blá 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 se, tá? Alguma coisa ou alguém faz isso ou aquilo. Perfeito? Então vamos analisar isso aqui. Prever quantas é regressão, tá? Analisando o conteúdo das imagens e agrupando. Imagens que possuem cores semelhantes, agrupamento. Prever se alguém usa uma bicicleta para ir ao trabalho, com base na distância de casa até o trabalho. Esse aqui, com base na distância, gente, esse aqui é o recurso, tá? Esse aqui não é o meu alvo. O recurso pode perfeitamente ter um valor numérico, tá? Mas com base é baseado. Então, ele é o meu recurso. O que eu estou querendo prever é se alguém usa uma bicicleta ou não. Então, é binário. Usa uma bicicleta? Não usa uma bicicleta? 0. Usa bicicleta? 1. Perfeito? É isso que vão te retornar na construção do modelo, tá? Inclusive, se na sua tabela lá, a coluna tiver escrito não e sim, por exemplo, em todas as linhas, você vai ter que normalizar esses dados, transformando o não como 0. Você faz a normalização de dados lá no pré-processamento e o sim, na hora que você pede para normalizar os dados, ele se transforma em 1. Perfeito? Então, esse aqui é a classificação. Prever quantos minutos alguém levará para participar de uma corrida com base nos tempos de corrida anteriores. Isso aqui é regressão, tá? Esse é agrupamento. Então, o único que é classificação é esse. Você tem um pipeline do Azure Machine Learning que contém um módulo Split Data. O módulo Split Data gera um módulo Train Model e um módulo Score Model. A gente já falou bastante sobre ele, tá? Em vídeos anteriores. Qual é a função do módulo Split Data? Selecionar colunas que devem ser incluídas no modelo? Não. Ele faz a divisão aleatoriamente das linhas para os conjuntos de treinamento e teste. Próxima, dimensionar variáveis numéricas para que fiquem dentro de um intervalo numérico consistente? Não. Isso aqui é normalização de dados. Isso aqui é a mesma coisa que eu falei lá do 0 e 1, tá? Você pega um formato de dados que não tá legal, não tá bacana para o seu modelo, que vai apresentar muito ruído, ou que a sua máquina, que o seu modelo não vai entender, porque ele não entende palavras, tá, pessoal? Ele entende números. Tanto quanto você está trabalhando com linguagem natural, o que o modelo está vendo é números. Ele vai fazer toda a transformação daquele texto em vetores, tá? Em vetores numéricos ali para ele poder processar. Então, esse daqui de cima, selecionar colunas, você faz com o módulo selecionar colunas. Olha que facinho o nome. Chama selecionar colunas. Esse daqui, dimensionar variáveis numéricas para que fiquem dentro de um intervalo consistente, chama normalizar dados, tá? O módulo. Criação de conjunto de dados de treinamento e validação
É isso que ele faz. O Split Data cria conjunto de dados de treinamento e faz a ingestão no módulo Train Model e faz a criação do conjunto de dados de validação, fazendo a ingestão deles no módulo Score Model. Assim, os dados que estão dentro deste módulo Train Model não estão em contato com os dados aqui, ó, que estão no modelo de avaliação, tá? Então, eles ficam separadinhos e o modelo que vai ser treinado aqui, ó, por exemplo, com um algoritmo de regressão, o algoritmo não vai ver esses dados que estão lá no módulo guardado, ingeridos aqui no módulo de avaliação. Perfeito? E aí não dá vazamento de dados. Próximo, desviando registros que possuem dados faltantes. Não, isso aqui é do módulo limpar dados, tá? Limpar dados faltantes. Próximo, você precisa mapear o tipo certo de carga de trabalho de processamento de linguagem natural para o seguinte cenário. Olha o cenário. Ser capaz de avaliar o texto junto com uma escala positiva ou negativa. Qual é o serviço, qual é a carga de trabalho que faz isso aqui, ó? Ele escala seu texto, porque é uma linguagem natural, em positivo e negativo. O único que faz isso é a análise de sentimento. Tradução, ele vai traduzir para você de um idioma para outro. Reconhecimento de entidade, ele vai fazer a extração de locais, de pessoas, de atributos que você quer dentro de um documento, tá? Então, ele vai te retornar aquilo que você está treinando ele para extrair. Se você tá treinando ele para extrair, por exemplo, CPF, ele só extrai o CPF, gente. Ele não extrai mais nada. Se você quer que ele extraia o total da fatura ali, ou o total da venda que tem contida naquele documento, ele só extrai isso, mais nada. E aí, se você quiser que ele extraia outras coisas, ele extrai as outras coisas, nada além disso, tá bom? Extração de frase-chave, entenda aqui como essa chave aqui, gente, como o segredo, o mistério, tá? O resumo, a parte mais importante. Então, ele extrai de um documento as frases-chave, tá? Não é só uma frase, né? Porque às vezes o documento é muito grande, mas ele extrai ali os pontos importantes, os pontos de discussão, aquela parte mais relevante, perfeito? Modelagem de linguagem não é, porque aqui está envolvido comandos. Então, por exemplo, você está com um dispositivo inteligente na sua casa e você pediu através de voz para Alexa trocar o seu canal do YouTube e ir para o canal aleatório lá sobre a nuvem e procurar para você esse canal aí específico. Ela pega, converte a sua voz em texto e esse texto vai servir para modular os comandos que ela precisa executar. Perfeito? Vamos marcar aqui então? Análise de sentimento. E aqui também vale a modelagem de linguagem, vale também para chatbot, tá? Se você falar alguma coisa ou escrever lá alguma coisa que você quer fazer, por exemplo, você escreve ou fala Pix. Eu quero fazer um Pix para Antônio. Ela pega esse texto, se você deu em texto, ou se você deu em fala, ela ativa a API correspondente, converte a voz em texto e o texto vai servir para a modelagem de linguagem, tá?
que é executar os comandos lá no back-end. Esse daqui é o nosso famoso sim ou não. Você tem que marcar, tá? A precisão. O que é precisão, gente? É uma métrica de avaliação, tá? É sempre a principal métrica usada para medir o desempenho de um modelo? Não. Não. Nem sempre e nem assim de vez em quando. Depende. Por quê? Vai depender do algoritmo que você está usando. Se for regressão, tem lá uns 4 métricas de avaliação. Pode ser erro quadrático médio, erro absoluto médio, raiz do erro quadrático médio, pode ser coeficiente de determinação. Para esses de regressão, para classificação, pode ser acurácia, precisão, recall, F1, curva Alck, curva ROC, tá? Então, essa aqui tá erradíssima, tá? Porque não existe só uma métrica de avaliação e também depende do algoritmo que você está usando. Rotulagem é o processo de marcação de dados de treinamento com valores conhecidos. Sim, rotulagem é o processo de marcação de dados de treinamento com valores conhecidos. Você deve avaliar um modelo usando os mesmos dados usados para treinar o modelo? Não. Jamais você pode avaliar um modelo usando os mesmos dados que foram usados para o treino. Porque simplesmente o modelo não vai estar aprendendo a fazer previsão. Ele só vai estar replicando aquilo que ele já viu. Próxima. Olha lá. Arraste e solte os princípios orientadores da Microsoft para IA responsável na descrição apropriada, tá? Então vamos lá. Garantir que o sistema de IA opere conforme foi originalmente projetado, responda a condições imprevistas e resista a manipulações prejudiciais. Se a gente está falando do modelo, do sistema e do conjunto de dados, aqui, ó, resista a manipulações prejudiciais, envolve o conjunto de dados, tá? Por inúmeras vias. Pode ser uma injeção de SQL, pode ser uma tentativa de manipulação dos dados, tá? De forma N possibilidades, tá? Resistir a condições imprevistas, aqui, principalmente na mitigação de danos e riscos. Então, é confiabilidade. Sempre que falar em sistemas de IA, na sua operação, tá? Na sua construção, é confiabilidade, tá? Envolve modelo, sistema de IA e conjunto de dados, tá? Na construção e sempre monitorando depois na operação, tá? Para ele ser sempre confiável. Implementar procedimentos para garantir que as decisões tomadas pelo sistema de IA possam ser anuladas por humanos. Olha aqui, essa daqui trouxe a organização para o princípio, tá? Então, pelos humanos, foi anulada pelos humanos. A gente tem que garantir que essas decisões tomadas, olha, as decisões tomadas pelo sistema de IA possam ser anuladas por humanos, pela organização. Então, é responsabilidade, tá? Sempre que falar a nível organizacional, é responsabilidade, tá? Fornecer aos consumidores informações e controle sobre a coleta,
uso e armazenamento dos seus dados. Qual é a diferença desse aqui, pessoal, entre transparência e privacidade? Por quê? Porque aqui pode te confundir, porque informações é uma palavrinha-chave de transparência, tá? Então, você fornece aos consumidores informações e controles sobre a coleta, uso e armazenamento. Pode confundir com transparência, mas não é transparência se você continuar lendo a afirmativa e aqui estiver constando dados pessoais. Por quê? Porque são os dados dos consumidores. Então, falou sobre dados pessoais, tá? É transparência, é privacidade, tá? Transparência seria se essas informações aqui servisse para explicar uma tomada de decisão, explicar o contrato, explicar a forma com que o modelo chegou naquela decisão, tá bom? Então, registros, informações, documentos e explicações sobre como o sistema funciona para as partes interessadas é transparência. Agora, fornecer para os consumidores ou proteger os dados pessoais ou fornecer informações e controle sobre coleta, uso, né, a forma de preferência que quer que esses dados sejam coletados ou manipulados, né, a forma de armazenamento, o que estão fazendo com os meus dados pessoais, isso é privacidade, tá? Um sistema bancário que prevê se um empréstimo será reembolsado ou não. É um exemplo de que tipo de aprendizado de máquina? Olha a palavrinha-chave batida já, que a gente já tem mastigado. Se um empréstimo será reembolsado ou não. Será reembolsado? Não, é 0. Será reembolsado? Sim, é 1. Então, isso aqui é classificação, tá? Próximo, você pode comunicar com um bot, você pode se comunicar com um bot usando uma interface de web chat. Isso é verdadeiro? Sim. Você pode se comunicar com um bot usando e-mail? Sim. Você pode se comunicar com um bot usando o Microsoft Teams? Sim. Perfeito? Só perguntinha besta, né? Então vamos lá. Combine os tipos de carga de IA com os cenários, tá? Técnicas que permitem que as máquinas melhorem as tarefas com experiência. Então, quando é que a tarefa vai melhorar com experiência? Quando você der a oportunidade dela aprender, né? Ela vai aprender e ela vai melhorar essas tarefas com a experiência. Então, isso aqui é aprendizado de máquina. Não é inteligência artificial. Inteligência artificial é mais abrangente, tá? Ela é aqui assim, ó, um negoção grandão. E a inteligência artificial, o machine learning tá aqui. IA tá aqui, ó. Ela abarca o machine learning, assim como ela abarca o deep learning também, tá? Então, os dois está dentro da inteligência artificial. O aprendizado de máquina é uma técnica, tá? Que vai permitir que a máquina melhore a sua tarefa, dado a experiência, tá? E a experiência ali é os eventos que você der para ela, do que já aconteceu, tá? Técnicas que utilizam camadas de algoritmos
na forma de redes neurais. Falou em rede neural, é aprendizado profundo, tá? É aprendizado profundo porque tem redes neurais artificiais. Perfeito? Para retornar resultados para casos de usos mais complexos. Próxima, qualquer técnica que permite aos computadores imitar a inteligência humana, tá lá. Tanto o aprendizado de máquina como o Deep Learning, que é o aprendizado profundo, permite aos computadores imitarem a inteligência humana. E elas estão dentro da inteligência artificial, tá? Então, a inteligência artificial é um grande campo que abarca Deep Learning, Machine Learning e outros, tá? Automação e outras coisas que vão chegar por aí. IA generativa, IA geral, por aí vai. Você está criando um aplicativo, Luiz, tá? De Language Understanding, para apoiar um festival de música. Você deseja que os usuários possam fazer perguntas sobre os shows programados como: qual artista está tocando no palco principal? A pergunta: qual artista está tocando no palco principal é um exemplo de que tipo de elemento. Nós já vimos lá atrás que o Luiz, ele vai receber no seu domínio, aqui num domínio qualquer, por exemplo aqui, ó, no domínio palco, eu vou, essa daqui, ó, aqui eu vou melhorar. Nós vamos fazer um domínio para o artista e não para o palco, tá? É os artistas que vão estar mudando aí de palco para palco. Então, vai ter um artista, esse é o domínio. Não, pode ser deixa eu apagar aqui, pode ser o palco mesmo. Ó, Luiz. A gente vai fazer um domínio para ele. Porque o Luiz, gente, ele é assim, ó. Ele vai receber intenções com os valores de declaração. E isso vai compor um domínio, tá? Então, nós vamos fazer um pacotão aqui. É o pacotão do palco. E vai ter o palco leste, o palco oeste, tem o palco lá principal. Então, vamos fazer aqui o palco principal, tá? E aí, nós vamos aqui, esse aqui é a intenção, palco principal é a intenção, tá? Eu quero retornar no meu aplicativo aqui, ó, o que está acontecendo no palco principal, tá? Tudo aquilo de informação sobre o palco principal, eu vou retornar, tá? Se for outra coisa, se for outro assunto que perguntarem no meu aplicativo, eu não vou responder. Ou eu vou estar lá com um domínio none, que é para perguntas fora do escopo, e aí eu falo que eu não respondo, tá? Ou ele vai me perguntar sobre qualquer coisa lá, vai me perguntar de uma forma qualquer que eu entenda que é sobre palco principal, tá? Então, essa pergunta aqui, ela vai vir para o meu domínio como uma declaração, tá? Porque vai ser uma das formas em que eu vou perguntar sobre o artista que está tocando no palco principal, tá? Posso perguntar de outra forma? Posso. Qual artista toca hoje no palco? E aí, se eu dei essa declaração aqui, vou colocar mais uma declaração, ele vai entender que é palco principal e vai me retornar a programação e qual é o artista que está tocando ali.
E aí eu vou fazer isso com várias declarações, com erros ortográficos, gramaticais, todas as possibilidades possíveis e imagináveis para que o meu bot, o meu sistema, meu aplicativo, entenda da forma mais rápida possível que é essa a intenção e já responda com uma baixíssima latência, tá? Então, é uma declaração, tá? A intenção, a intenção aqui é o palco principal, tá? A intenção do usuário é saber o que está acontecendo no palco principal. E não a pergunta. A pergunta é uma declaração, tá? A intenção é o Luiz que vai manipular. É o Luiz, o Language Understanding, que vai manipular, vai buscar o domínio pertinente e vai te retornar a resposta, tá? O domínio é o pacotão de intenção associada a declarações e entidade nada a ver, né? Entidade é mais para outra carga de serviço, tá? É mais lá pro lado do reconhecimento de entidade. Qual recurso de visão computacional você pode usar para gerar legendas automáticas para fotografias digitais? Opa! Qual recurso? Se eu quero gerar legenda automática para fotografia, tem lá uma solução que é o recurso descrever imagem, tá? Fica ligadinho, pessoal, nesses recursos que são sinônimos do que é pretendido fazer. Aqui é uma geração de legenda. Você está descrevendo a imagem, né? Não pode ser detecção de objeto, não pode ser reconhecer texto. Ele não quer reconhecer texto na fotografia. Ele quer gerar uma legenda automática para a fotografia. Ele quer que descreva a fotografia. Identifique as áreas de interesse? Não é isso que é o que está pedindo o cenário, tá? Então vai ter lá um recurso que é descreva as imagens. Você está desenvolvendo um aplicativo móvel para que os funcionários possam digitalizar e armazenar suas despesas durante viagens. Qual é o único recurso, carga de trabalho, né? Carga de trabalho que faz isso, que ao digitalizar um documento ali de despesa, ele consegue extrair dali, digitalizar aquilo e armazenar esses dados. Se está no digital, se está ali no digital, ele está numa imagem, tá? Ou se ele está, por exemplo, no PDF, ele também vai precisar ser extraído dali de alguma forma. Qual é o tipo de visão computacional que a gente pode usar? Se é visão computacional, é OCR, porque é só ele que vai pegar de algo digitalizado, extrair de lá esses caracteres, essas despesas e vai fazer esse armazenamento, tá? Então, OCR. Você está desenvolvendo um bot para um site e precisa implementar um requisito. Deixa eu só voltar aqui. Não pode ser detecção de objeto, tá? Porque detecção de objeto te retorna localização. Não pode ser detecção facial. Não pode ser classificação de imagem. Porque o que ele quer aqui é um documento digitalizado para que você faça a extração dessas despesas e armazene.
Você está desenvolvendo um chatbot para um site e precisa implementar um requisito de que o bot responda às perguntas do usuário com base nas informações dos seguintes documentos: uma lista de perguntas frequentes FAQ em um PDF. Se a base de conhecimento é via PDF, tem que ter o Q&A Maker, tá? Isso aqui já vai ajudar a gente em 50%. Um guia de solução de problemas do produto em um documento Microsoft. Se é doc ou TXT, Q&A Maker também, tá? Uma lista de perguntas frequentes FAQ de uma página web, também Q&A Maker. Qual serviço você deve usar para processar os documentos? Apesar de que ele está fazendo um chatbot, pessoal, a pergunta não é sobre o chatbot. A pergunta é qual serviço você deve usar para processar os documentos. Olha aqui querendo te confundir. Não, quem vai processar os documentos é o Q&A Maker, que é o criador de perguntas e respostas, tá? Presta atenção na pergunta muito mais do que o enunciado. O enunciado ali, ele vai te dar um contexto do cenário, mas o que você precisa resolver? Qual que é a sua tarefa? Você deve processar os documentos. Qual serviço? Qual serviço? Q&A Maker, criador de perguntas e respostas. Traduzir fala de um idioma para outro é um cenário de IA conversacional. Não, é de processamento de linguagem natural, que é diferente de IA conversacional, tá? IA conversacional precisa envolver interação com o usuário. E processamento de linguagem natural, não necessariamente. Ele vai fazer o processamento de linguagem, como é traduzir fala, tá? De um idioma para outro. Ele não é um cenário de IA conversacional. Tudo bem? Pode ser um cenário da IA generativa, tá? Que você fala com ela em espanhol e ela traduz simultaneamente a sua fala para o chinês, por exemplo. Mas, outra vez, IA generativa não é igual a IA conversacional, tá? Perfeito? IA conversacional, ela tem um bot envolvido e uma base de conhecimento. IA generativa, ela tem a criação, a geração de conteúdo para você, quer seja para resumir, para fazer rascunho, para buscar conhecimento em algum lugar. Ela também tem um bot envolvido ali, mas a estrutura por trás da IA generativa é totalmente diferente das tarefas que uma IA conversacional faz, tá? Que é diferente das tarefas que o PNL faz, que é o processamento de linguagem natural, tá? Um está intrínseco no outro. PNL está intrínseca na IA conversacional, que tem envolvido um bot, tem um plus a mais, e que também está intrinsecamente contido na IA generativa, porém a IA generativa ela gera, ela cria, ela tem funções além, tem tarefas além das que a PNL ou a IA conversacional faz, tá? A IA conversacional, ela vai, por exemplo, levar você a resolver problemas dentro de um site por si só.
Você mesmo. Aí a generativa não se preocupa com isso, com esse tipo de tarefa. Ela é um excelente buscador de conhecimento, por exemplo, na web. E ela interage com você através do bot para que ela aprenda com o seu prompt a te retornar respostas cada vez melhores. A IA conversacional, ela não se preocupa com isso, tá? Ela vai fazer dentro da base de conhecimento dela o que é o comando lá, que ela tem que fazer. E você vai interagir com ela apenas com as tarefas em que ela foi designada, tá? Fazer uma reserva de viagem é um cenário de IA conversacional. Olha lá, ela aqui está fazendo uma tarefa para você. Qual é? Fazer uma reserva de viagem. Sim, essa é uma função da IA conversacional. Ela traz a linguagem natural para te dar essa sensação amigável e mais fluida de uma interação com o humano, porém no back-end dela ela está fazendo uma automação. Ela está fazendo uma modelagem de linguagem para operar o sistema. Perfeito? É como se fossem os operadores de telemarketing não, de teleatendimento, que você precisa ir lá e pedir a ele que te faça uma transferência, porque você não está conseguindo isso pelo aplicativo. O bot de IA conversacional, você fala com ele, fazer uma transferência. Ele, do mesmo jeito que um operador de teleatendimento te ajudaria a fazer essa transferência, essa IA conversacional faria. Ele está manipulando ali o sistema através da modelagem de linguagem, tá? Aqui trazendo o seu comando, que é fazer uma reserva aqui nesse exemplo, fazer uma reserva de viagem para operar o sistema, modelando ele com esse comando de linguagem, fazendo essa associação, tá? Entendendo qual é a sua intenção, e aí ele dá o comando para a máquina realizar aquilo, te mandar um link, te redirecionar e o que for. Você está desenvolvendo uma solução de chatbot no Azure. Qual serviço você deve usar para determinar a intenção de um usuário? Luiz, o único que faz determina o significado, a intenção da declaração de um usuário é o Luiz, tá? Criador, Q&A Maker só cria perguntas e respostas, nada mais que isso, tá? Ele processa um documento lá que ele é habilitado para poder criar, por exemplo, ele faz uma consulta no SQL Server e cria um documento com essa consulta, com o resultado dessas consultas. Ele vai processar esse documento e retornar perguntas e respostas como chave e valor para entrar no seu bot, tá? Mas ele não determina a intenção de nada. Ele faz lá a automação que ele foi determinado para fazer. Ele não tá fazendo uma pergunta e uma resposta entendendo a intenção da pergunta, nem a resposta esperada, não. Ele já está treinado para formular perguntas baseado ali no seu texto e as respostas também baseadas no seu texto, tá? Discurso é fala, então não tem nada a ver aqui com intenção. Isso aqui é fala. E tradução também não tem nada a ver com intenção de usuário, tá? Então, vamos marcar aqui. Luiz, compreensão de linguagem. Você tem um arquivo PDF FAQ e precisa criar um sistema de suporte conversacional baseado no FAQ. Isso aqui você tem um PDF de perguntas frequentes
E qual que é a sua tarefa? Criar um sistema de suporte conversacional baseado no FAQ. Qual serviço você deve usar? Não é análise de texto, porque aqui envolve análise de sentimento, então não é. Criador de perguntas e respostas, sim, porque se você tem o PDF de perguntas frequentes e tem que criar esse bot, né? Com o FAQ, você manda esse PDF para o processador de perguntas e respostas, porque apesar de que você já tenha um PDF com as FAQ, que é perguntas e respostas frequentes, é Frequent Answer and Questions, tá? Que significa FAQ. Você não tem elas na estrutura de dados que o bot precisa, porque ele precisa no formato JSON, chave-valor, tá? Então você manda para o KNAMaker para ele processar esse PDF e retornar o arquivo apropriado para o bot, tá? Compreensão de linguagem não, porque o Luiz só faz intenção, tá, do usuário. E visão computacional não, porque a gente não está lidando com imagem. O modelo Azure OpenAI, qual é esse modelo que pode gerar imagens originais a partir de linguagem natural? Não é o Whisper, porque o Whisper faz tradução de fala simultânea, tá? É um modelo do OpenAI para fazer tradução de fala simultânea. DALL-E é o nosso queridinho que faz imagem, que gera imagem. ChatGPT é texto e voz, né? Agora. Embeddings é vetorização. Ele converte o texto em vetores numéricos. Então, esse é um modelo do OpenAI, tá? Que chama Embeddings. E o GPT 3.5 é o mais antigo, tá? De texto, geração de texto. O design do Azure Machine Learning pode ser usado para criar modelos de Machine Learning ao fazer o quê? Ele cria modelos de Machine Learning ao executar automaticamente tarefas de preparação de dados? Não só isso, tem muito mais. Ele não cria os modelos só de executar tarefas comuns e ele não faz isso automaticamente. Ele não faz isso aqui, tá? Nada é automático. É automatizado, mas não é automático. Adicionar e conectar módulos em uma tela visual? Sim, esse tá certo, porque ele cria os modelos ao você ir adicionando e conectando os módulos em uma tela visual. Seleciona automaticamente um algoritmo para construir um modelo mais preciso. Gente, essas palavras aqui, ó, vão ser, assim, determinantes, porque o Azure Machine Learning, ele é AutoML de automatizado, não de automático. Você não liga ele lá, carrega seu conjunto de dados e ele vai entender que modelo, que algoritmo, o que você tem que fazer com os dados. Ele não vai fazer limpeza para você, se você não quiser, se você não ir lá e arrastar o módulo, limpar dados faltantes lá para a tela visual e soltar lá no lugar certo para ele fazer. Então, assim, automaticamente ele não faz nada, tá? Ele só vai automatizar para você. Por exemplo, quando você tem lá seus dados, você fez a engenharia de dados ali, criou novas colunas, certo? Selecionou os recursos que você quer, certo? E você pede para normalizar os dados,
aí sim ele automatiza para você a normalização dos dados, porque ele já foi pré-treinado para entender uma gama de situações. Então ele, de forma automatizada, ele vai pegar a sua coluna, vai entender que coluna é aquela e aí você escolhe a coluna que você quer normalizar, ele entende que coluna é aquela e ele faz a normalização. Perfeito? Usar uma experiência de notebook com código inicial. Nada a ver, né? Porque aqui ele está falando mais da codificação, da programação, certo? Então aqui ele está usando um notebook como tem um algoritmo aqui, como o Google Colab, tá? Usar uma experiência de notebook com código inicial. Não. Lá não precisa ter script de programação nenhum para poder criar modelos. Extrair insights importantes de fontes de dados estruturadas e não estruturadas é um recurso de que tipo de carga de trabalho? Aqui pode gerar um pouquinho de dúvida, pessoal, porque tem duas coisas aqui bem que podem nos confundir, que é a mineração de conhecimento e o processamento de linguagem natural. Eu estou querendo extrair insights de fontes de dados estruturadas e não estruturadas, e aí eu posso me confundir aqui entre esses dois, porque não pode ser visão computacional, porque eu não estou querendo visão computacional, porque visão computacional só lida com dados não estruturados. Vou repetir. Visão computacional só lida com dados não estruturados. Perfeito? Então tá bom. Então tirei aquela ali. Detecção de anomalia só lida com dados estruturados. Tá bom? O serviço, a carga de trabalho, detecção de anomalia, aí só lida com dados estruturados. Perfeito? Então, sabendo disso, a gente pode estar entre essas duas aqui, ó. Processamento de linguagem natural ou mineração de conhecimento. Dentro do processamento de linguagem natural, tem o quê? Tem o Luiz, tem reconhecimento de entidade, tem análise de sentimento, tem o Q&A Maker, né? Tem essas cargas de trabalho que de longe são insights. Extração de frase-chave não é insight, tá? Não é insight. É uma frase contida no documento. Ela faz a extração, perfeito? E também ali são dados estruturados. Quando você faz o Luiz, que mostra o significado, a intenção, né, a compreensão da linguagem, não é insights, perfeito? Compreender o que o usuário quer, entender a intenção do usuário, compreender o significado da sua frase para determinar qual a intenção que o bot precisa seguir para comandar lá no back-end execuções, né, de tarefas, não é igual a extrair insights importantes. Perfeito? Porque insights vai ser mais essa investigação na mineração de conhecimento, tá? A mineração de conhecimento, ou knowledge mining, ou data mining, é que faz essa extração de extração de insights que você nem estava pensando sobre eles.
É isso que o data mining ou o knowledge mining vai trazer para você. Você nem sabe o que você está procurando, tanto em dados estruturados, e aqui cabe o clustering, como em não estruturados. Então aqui é a mineração de conhecimento. Porque se eu falo no Luiz, que tem a compreensão de linguagem, e tem a intenção do usuário, eu já treinei o meu modelo com intenções e declarações. Inclusive com declarações no domínio não determinado, que é o none. Quando a intenção do usuário está fora do escopo do que eu posso tratar, do que o meu bot pode executar, tá? Então, é treinado, tá? É aprendizado de máquina, tá? Então, tudo isso está sendo treinado, já está pré-treinado. A extração de frase-chave já está treinada, tá? Com a questão da similaridade, da questão de retornar para você os tokens mais importantes e relevantes naquela frase, tá? O reconhecimento de entidade já está pré-treinado. Você já sabe o que você quer que retorne. Extração de frase-chave, você quer que retorne frases-chave do texto. Quando eu vou fazer uma mineração de conhecimento, você joga lá esperando insights, tá? Você não sabe o que esperar dali, tá? Você quer extrair maior valor daqueles dados. Deixa eu marcar aqui. Mineração de conhecimento. Combine os tipos de aprendizado de máquina com cenários apropriados. Então, a gente tem que classificar entre classificação, clustering e regressão, tá? Preveja quantos minutos de atraso um voo chegará com base na quantidade de neve. Então, aqui é prever um valor numérico baseado em outro valor numérico. Regressão. Segmente os clientes em diferentes grupos para apoiar um departamento de marketing. Então, se eu estou segmentando clientes em diferentes grupos, clusterização. Preveja se um aluno concluirá um curso universitário, classificação. Prever se, palavrinha-chave. Segmentar ou agrupar, segmente em grupos, clusterização, e prever quantos, regressão. Você está desenvolvendo um sistema de IA e encontrou uma situação em que o sistema de IA estaria sendo alimentado com valores incomuns e ausentes. Qual princípio orientador da Microsoft para IA responsável você deve considerar para eliminar esse risco? A gente está falando em sistema de IA que está sendo alimentado, valores no conjunto de dados. Não é dados pessoais, tá? Aqui é conjunto de dados. Se está falando, que eu estou desenvolvendo um sistema, ele encontrou uma situação que está tendo uma ingestão no conjunto de dados com valores incomuns e ausentes, conjunto de dados pessoal é confiabilidade, tá? Não confunda com privacidade e não confunda também com justiça, porque justiça tem a ver com a questão de você ter um modelo, um sistema de IA que não crie viés, preconceito, tá? Que ele seja imparcial, tá? É a tomada de decisão que ele está tendo, ou que ele seja
ele seja alimentado aí com uma amostra de conjunto de dados representativa dessa nação, dessa comunidade. Quando falar em nação, em país, em comunidade, em etnia, em gênero, em raça, e envolver conjunto de dados, aí sim é justiça, tá? Por quê? Porque você está falando para que esse conjunto de dados não fira ou não viole a imparcialidade. Por quê? Porque o que você está querendo mitigar é a questão da justiça. Você está querendo mitigar o viés por etnia, por raça, por gênero, tá? Pela questão da nação, por língua e por aí vai. Se está falando de valores, o que contém o conjunto de dados, por exemplo, valores incomuns e ausentes, isso afeta a tomada de decisão do seu algoritmo. Você ter valores ausentes e incomuns afeta a decisão do seu modelo. Vou te dar um exemplo. Um modelo está lá decidindo, prevendo se deve te dar um empréstimo ou não, e esse empréstimo é super importante para você, tá? E lá no banco de dados dele tem um valor em comum na sua linha, justamente na sua linha, né? Tem lá, você tem 35 anos e quem coletou os seus dados colocou 350, colocou um zero a mais. E aí ele não vai te dar esse empréstimo simplesmente porque tem um valor incomum na sua linha, no seu cadastro. Então ele vai falar não e nunca vai te dar esse empréstimo enquanto a sua idade não for corrigida. Perfeito? Porque 350 anos, gente, eu espero que vocês vivam até os 350 anos. Mas, infelizmente, a gente não tem pessoas aí registradas, né, comprovadas com certidão de nascimento e tudo, né, porque Noé deve ter vivido 900 anos, porém não tem a certidão de nascimento nem a certidão de óbito do Noé, né, nem do Moisés. Então, a gente aí tem pessoas aí hoje com 120, 130 anos, mas é exceção, né? Ou então, por exemplo, tem lá 13 anos, né? Tem lá o vovozinho todo feliz, saltitante, querendo reformar a casa dele, tem 120 anos. Aí a coleta dos dados colocou 12. Ele nunca vai conseguir um empréstimo, né? Porque 12 anos não pode contrair uma dívida, né? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa eu marcar aqui. Já marquei. Não pode ser inclusão, porque inclusão aí faz parte da questão do design, tá? Tanto no back-end como no front-end. Então, no front-end, para o usuário, você tem uma experiência bacana, legal com o usuário, incluindo a todos, principalmente também as pessoas que têm discapacidades de audição, de visão, tá? De linguagem, você traduzir para ela. No back-end também, fazendo com que todas as pessoas sejam incluídas, né, na construção desse modelo. Perfeito? Então, é isso. Já estamos aqui na nossa reta final, 16ª parte do nosso simulado de IA, com certeza passando por todas essas perguntas, até a parte 20, tranquilamente você chega lá na prova pensando assim, ó, questãozinha besta, essa eu marco aqui com os pés nas costas, e é isso que eu estou torcendo para acontecer com você, tá bom? Não quero que você passe aí só por passar, eu quero que você aprenda mesmo os fundamentos de IA, que são maravilhosos, e com a Azure vai ser facinho implementar os sistemas aí aonde você quer que você trabalhe ou esteja, tá? Tô torcendo por você. Até a próxima.